Turma, bom dia. Então, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo do nono ano, hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Então, o que é que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em guerra? Quem poderia me responder? Professor, eu acredito que seja um conflito, né? Um conflito armado. Isso, exatamente. Geralmente associa, né, com conflitos, com armas, com bombas. Então, o termo Guerra Fria, ele soa assim como algo estranho, né? Então, pela primeira vez pelo escritor George Orwell, no qual ele apontava, né, que o mundo após a Segunda Guerra Mundial vivia em um momento de medo, né? Um medo novamente daí das bombas nucleares. A gente sabe que o fim da Segunda Guerra Mundial foi marcado, né, pelas bombas em Hiroshima e Nagasaki. E isso causou assim, uma destruição em massa, muitas pessoas morreram, outras têm até hoje, no caso, no seu gene, né, na sua genética, a questão da radiação. Então, Guerra Fria, né, é justamente porque não se teve confronto direto e sim indireto, né? Foi um confronto de cunho ideológico, de cunho político, de cunho cultural, onde Estados Unidos, né, e União Soviética, que eram as duas superpotências mundiais, eles estavam ali em conflito, né, para saber quem iria ter a hegemonia mundial. Pode passar. Então, a Guerra Fria. A Guerra Fria ela aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos, como eu disse anteriormente, um liderado pelos americanos e outros pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo seus interesses e a sua ideologia. Bom, gente, quais são os antecedentes da Guerra Fria? Como a gente viu na aula passada, né, a gente estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial teve o confronto entre dois grupos, que era a Grande Aliança, formada pelos Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra, e os países do eixo, né, que era o Japão, a Itália e a Alemanha. Desse confronto, né, nós sabemos que os vencedores foram os países da Grande Aliança, né, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Mesmo eles saindo como vencedores, né, esses três países eles tinham interesses, principalmente ideológicos, muito divergentes, né? Nós temos ali que a Inglaterra, juntamente com os Estados Unidos, tinha uma política assim econômica, principalmente mais de cunho liberal, enquanto que a União Soviética estava baseada nas ideias comunistas. Pode passar, por favor. Bom, é, dentro desses países vencedores, né, nós temos duas conferências que foram bastante importantes. A primeira foi a Conferência de Alta, que ela aconteceu ainda quando se estava tendo lá a Segunda Guerra Mundial, no qual os três líderes, né, o Franklin Roosevelt, o Churchill e o Stalin, eles se reuniram e nessa reunião eles decidiram que eles iam dividir, né, metade da Polônia, iam dar metade da Polônia para União Soviética e todos os países que estivessem no leste europeu, eles iam ter influência do comunismo. Já uma outra conferência, que é uma das mais importantes, que é a Conferência de Potsdam, nessa conferência foram feitas algumas questões. Eu gostaria de saber se alguns de vocês sabem, já que um dos critérios da nossa avaliação é a participação. Alguém sabe? Não, professor. Então, é, na Conferência de Potsdam, uma das medidas foi detonar com todos os símbolos nazistas, né? E eles também dividiram a Alemanha, conforme aqui mostra na imagem, eles dividiram a Alemanha em quatro áreas de influência, né? Uma área lá foi ocupada pelos Estados Unidos, outra área foi ocupada pela União Soviética, uma pelo
pela França e outro pela Inglaterra. E a capital de Berlim, né, que posteriormente nós vamos falar sobre o Muro de Berlim, ela também foi dividida entre os vencedores. Pode passar, por favor. A criação da ONU, gente, como a gente estava nesse contexto aí que as pessoas estavam realmente muito temerosas, mediante toda a destruição que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, que foi uma destruição assim tanto material como humana, esse cenário, né, fez com que a população mundial eles buscassem assim dos seus governantes que ocorresse mesmo a paz mundial, que ocorresse sempre medidas, né, como prevenção para que não houvesse outra guerra. E essa é a finalidade da criação da ONU, né? A ONU é uma organização das Nações Unidas, ela tem como intuito, né, manter a paz e a segurança internacional, conforme mostrou o slide, desenvolver relações amistosas entre as nações, e conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais e promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Então, a ONU, ela veio justamente assim com esse intuito, né? Ela é uma resposta dessas duas guerras, no caso, a primeira e a segunda. O órgão mais importante da ONU é o Conselho de Segurança. Dentro desse Conselho de Segurança tem até mesmo uma polêmica, né? Porque ele é composto por 15 países, sendo que 5 eles têm uma cadeira meio que garantida, né? Que são os países, que é os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. E esses países, eles têm o direito de veto. Então, mesmo que os 10 que são eleitos, né, de forma, tipo assim, de 2 em 2 anos, mesmo que eles decidissem, por exemplo, intervir em algum país, por exemplo, do Oriente Médio, se esses 5 não aceitarem, não acontece. Então, tem toda essa polêmica mesmo do porquê que esses países eles são privilegiados, assim, porque que eles que vão, porque que eles que mandam, de fato, assim, de como a ONU vai se posicionar. Pode passar, por favor. Então, o mundo bipolarizado. A grande marca, né, desse conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos foi porque o mundo ele se dividiu em 2 blocos rivais. Um liderado pelo capitalismo, que tinha lá como cabeça os Estados Unidos, e outro pelo comunismo, que tinha como representante a União Soviética. E aí isso estabeleceu, né, uma ordem internacional bipolarizada. Por mais que a gente pense que esse fato assim, ele só aconteceu mesmo no campo das ideias, por exemplo, a gente vou citar alguns exemplos posteriormente que vão demonstrar que, de fato, essas ideologias, elas se estruturaram, né, foram físicas. Pode passar, por favor. Antes da gente falar do Muro de Berlim, gente, eu gostaria de que algum aluno fizesse a leitura lá da página 140 do discurso do líder britânico, o Churchill. Na página 140 do livro de vocês. Professor, é esse que começa com ninguém sabe o que é a Rússia Soviética? Sim, sim. Ok. Ninguém sabe o que a Rússia Soviética e sua organização internacional comunista pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que os há, para as suas tendências expansionistas. De Stettin, no mar Báltico, a Trieste, no mar Adriático, uma cortina de ferro, desceu sobre o continente. Sim, então, esse termo, gente, cortina de ferro, assim, ele é bastante interessante, né? O que será que esse líder britânico ele quis falar? Ele afirmou, gente, que como a gente viu que a Alemanha ela foi dividida, né? E, em parte mesmo, o lado oriental ele estava lá mais sob a influência da União Soviética, enquanto que o lado ocidental estava mais voltado para as ideias liberais do capitalismo. Ele quis propor aí uma cruzada contra o comunismo. E essa cruzada, gente, ela foi apoiada, né, pelo presidente dos Estados Unidos, o Truman, que a gente até conhece como a doutrina Truman, onde ele propôs, né,
ele propôs, assim, uma espécie de... Ele, na verdade, assim, ele ajudou com que o comunismo ele não alcançasse, principalmente, assim, na América Latina, né? Foi quando ele apoiou, assim, a eleição, por exemplo, de representantes da extrema-direita, né, para que não ocorresse que a América Latina ela fosse lá alcançada pelas ideias do comunismo. O Muro de Berlim, né, como assim diz no texto do slide, graças à ajuda econômica estadunidense, a Alemanha Ocidental recuperou-se rapidamente e passou por um processo de intenso crescimento econômico, que é chamado de milagre alemão. Atraídos pelo desenvolvimento econômico da Berlim Ocidental e inconformados com a opressão a que eram submetidos, muitos habitantes da Berlim Oriental começaram a fugir para o outro lado da cidade em busca de uma vida melhor. Para impedir a fuga dos alemães ocidentais, em 1961, o governo da Alemanha comunista construiu o Muro de Berlim, que separou fisicamente as duas partes da cidade e fechou as fronteiras entre os dois países. Bom, o Muro de Berlim, assim, ele tem um valor muito simbólico enorme, porque ele é a maior representação mesmo da Guerra Fria. E o que acontece, assim, que com a criação desse muro, assim, muitas famílias se separaram e só voltaram a se reencontrar quando o muro caiu. E a mesma coisa a gente vai ver com o que aconteceu lá com as Coreias. Pode passar, por favor. Então, a Guerra das Coreias, né? A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e a 1953, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separava as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Como eu disse anteriormente, eu ia dar exemplos, né, de que a Guerra Fria ela não ocorreu ali só no campo das ideias, ela ocorreu realmente na prática. Acontece, gente, que depois que a Coreia ela foi liberta da ocupação japonesa em 1945, ela foi ocupada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Uma parte ali ficou fincada. E 3 anos depois, né, na verdade, assim, essa fronteira ela era ocupada, né, por uma zona que não tinha uma intervenção militar. E 3 anos depois, a Coreia do Norte, ela invadiu a Coreia do Sul, lembrando que a Coreia do Norte, ela estava ali baseada nas ideias socialistas, e a Coreia do Sul nas ideias do capitalismo, e os Estados Unidos, ele interviu. Ele mandou tropas, né, que foram lá ajudar a Coreia do Norte, e a China também entrou nesse conflito, porque ela já estava ali bebendo das ideias comunistas, né, e ela entrou em defesa da Coreia do Norte. Esse conflito ele só foi resolvido a partir de um armistício, no qual ele dividiu mesmo, assim, em 2 países, né, sendo que a Norte ela ficou mesmo como comunista e a Sul como capitalista. E é uma coisa assim que, por mais que depois que ocorreu o desmembramento, né, da União Soviética em 1991, é uma coisa que perpetua até hoje. Até hoje a gente vê que as Coreias continuam separadas. Pode passar, por favor. A corrida armamentista e espacial. Então, a Guerra Fria ela incentivou como nunca a pesquisa e o desenvolvimento de armas, quase ao mesmo tempo em que um dos países lançava um novo armamento. Seu adversário logo respondia à altura. Essa corrida armamentista espacial, ela, assim, de início, né, a gente tinha que a União Soviética ela estava lá ganhando, porque além dela ter enviado, né, o primeiro ser vivo, que foi a cachorrinha Laika, depois ela fez com que um astronauta, né, que é o Yuri Gagarin, ele pilotasse uma nave sobre o espaço. Os Estados Unidos, vendo que eles estavam meio que na frente, criaram a NASA, que é um centro lá de desenvolvimento justamente de pesquisa sobre o espaço, e enviaram o primeiro homem à Lua. Aí, nessa primeira imagem aqui, gente, eu queria que um de vocês comentassem, né, o que vocês entendem sobre
esse ato, né, dele ter fincado aí a bandeira dos Estados Unidos no solo da Lua. Então, professor, eu gosto muito desse assunto relacionado a espaço, enfim, e eu já li muito sobre a exploração lunar, né? E o que eu sei mesmo é que esse astronauta bem na foto é o Neil Armstrong. Ele foi o primeiro homem a pisar na superfície lunar, né, no dia 20 de julho de 1969. E ele comandava a missão Apollo, né, Apollo 11, que foi justamente a missão que chegou à Lua, né? Houveram outras missões Apollo, só que elas não deram certo. E essa 11, ela foi a que deu certo, né? E esse foi um dos feitos, acho que na verdade foi o maior feito que levou aos Estados Unidos ganhar essa corrida espacial em relação à Rússia. Sim, e também assim, além dos Estados Unidos eles terem colocado lá, levado o homem à Lua, né, ter colocado a bandeira, eles também transmitiram. Então isso assim foi uma propaganda mesmo de que eles eram o país mais desenvolvido, né, de que eles que tinham que ter a hegemonia mundial. Pode passar, por favor? Então, gente, na próxima aula nós vamos adentrar mais esses assuntos, assim, vou falar de modo mais específico. Hoje mesmo foi só uma aula introdutória. Aí eu coloquei as referências, né? Se alguém quiser ler depois, pode ler. E meu muito obrigada a todos pela aula de hoje, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui. Professora, a senhora pode me falar sobre as contribuições assim, tecnológicas dessa guerra, os desenvolvimentos tecnológicos que a gente utiliza hoje em dia? Sim, então, assim, Breno, eu já ouvi, assim, relatos assim, de muitos historiadores, né, que foi graças a essa Guerra Fria, né, que se teve o avanço da tecnologia. Porque, por exemplo, hoje, né, que a gente está aqui assistindo uma aula via o Google Meet, isso acontece graças aos satélites, né? Então, foi graças, assim, a essa corrida mesmo armamentista e tecnológica, né, onde eles começaram a disputar lá, que se desenvolveu muitas coisas que a gente hoje tem acesso, né? Utiliza no Todo nosso esse dia a dia, né? Isso. Todo esse contexto, assim, na verdade, até mesmo desde a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que foi inventado o primeiro computador. Então, de certo modo, assim, esses conflitos, né, que ocorreram, eles foram importantes para o nosso desenvolvimento tecnológico. Mais alguma pergunta? Professora. Então, é isso, gente. Vamos encerrando a aula de hoje. Até a próxima aula.